Vamos conversar aqui, gente, sobre esse estudo que foi divulgado pela Fundação Dom Cabral. O professor que está na ponta da linha conosco é o Ramon César. Ele é pesquisador, professor associado, e eles fizeram um estudo detalhado das ocorrências graves envolvendo acidentes com mortes e feridos nas rodovias que cortam o Brasil. Vamos falar de Espírito Santo, professor? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela sua gentileza, participação aqui conosco. Os números são assustadores para as nossas rodovias federais, né? Sim, o caso do Espírito Santo é até muito peculiar. Hum, A nossa pesquisa, ela envolveu dados de acidentes anuais de 2018 até 2024. uhum. Portanto, é uma série relativamente longa, são 7 anos aí, e o que a gente percebe, no caso, num recorte do Espírito Santo, é que em número de acidentes, ou seja, a quantidade de ocorrências de acidentes em rodovias federais, se a gente considera o ponta a ponta de 18 a 24, houve uma redução do número de acidentes aí no Espírito Santo. Hum. Porém, o que é preocupante é que enquanto os acidentes até diminuíram, a severidade desses acidentes, ou seja, as consequências desses acidentes, pioraram e pioraram sucessivamente aí ao longo dos anos. Então, assim, um número básico, entre 2018 e 2024, houve uma redução de 11% dos acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal nas BRs do Espírito Santo. Uhum. Mas a taxa de severidade, que é uma taxa que nós calculamos aqui na Fundação e que mostra quão perigosa é uma rodovia ou um conjunto de rodovias, como é o nosso caso aqui, a severidade aumentou 10,5%, sendo que nos 3 últimos anos esse aumento do número da severidade, ou seja, feridos graves e mortes, aumentou de forma muito acelerada, ok? Só para você ter uma ideia, em 2018 há um registro de 122 mortes em rodovias capixabas, rodovias federais. Esse número pulou em 2024 para 160 mortes. Isto é um incremento de 10%, perdão, isso é um incremento de 31%, tá? Uhum. Enquanto, volto a lembrar, o número absoluto de acidentes teve uma queda de 11%. Tem um outro destaque do estudo também, professor, que fala onde essas ocorrências estão cada vez mais graves, né? E curioso, né, é que são em retas. O problema é que são pistas simples, não é isso? Exatamente. Perdão. O estudo fez diversos cruzamentos de acidentes, das características desses acidentes, dos locais, do tipo de traçado, é, é, se a rodovia é de pista dupla ou de pista simples, e o que a gente vê é que quanto pior a característica física de uma rodovia ou de um trecho rodoviário, maior a propensão de ocorrência de acidentes e de acidentes graves. É, uma revelação da medida, da Da pesquisa. métrica que Ah, nós trabalhamos, ah. é que no ano 24, vou focar o ano 24, 60% das ocorrências de acidentes ocorreram nas retas, o que nós, engenheiros, chamamos de tangente, e apenas 22% nas curvas. Mas esses acidentes nas retas, eles se mostram mais severos em termos proporcionais do que o número de ocorrências. A contribuição deles para a taxa de severidade
é de 63%. Outro ponto de destaque aqui também são as ocorrências em cruzamentos, interseções e rotatórias, que respondem por 8% das ocorrências, mas por 13% da severidade dos acidentes. Ou seja, acidentes em cruzamentos, seja uma interseção, seja uma rotatória mais simples, ele tem uma probabilidade de ser um acidente grave com mortos e feridos bem maior. Isto também é um ponto de preocupação. Outro aspecto que a pesquisa mostrou aí em termos de desenho da rodovia é que 60% também das ocorrências ocorrem em rodovias de pista simples. E apenas 27% em rodovias de pista dupla. E o que a gente vê também é que a severidade dos acidentes é maior proporcionalmente nas rodovias de pista simples do que na rodovia de pista dupla. Nesse tipo de rodovia melhor, mais qualificada, que é uma rodovia duplicada, colisões frontais, por exemplo, que é um tipo de acidente que ocorre muito e que tem consequências muito sérias, ele tende a diminuir enormemente se a rodovia é de pista dupla. Entendido. Mas um outro fator de preocupação é que nós temos uma situação que a gente chama de pista múltipla. É uma posição intermediária entre essa rodovia de pista simples e a rodovia de pista dupla. Normalmente, quando é incorporado o canteiro central como se fosse uma segunda faixa do mesmo sentido e sem um separador central, seja um canteiro, gramado, seja apenas uma barreira de concreto. Nesse tipo de rodovia parece haver uma maior sensação de segurança, mas nesse tipo de rodovia, que realmente não é muito comum aí no Espírito Santo, mas onde ela existe, ocorre 13% dos acidentes, mas contribui com 29% para a severidade total, para as consequências de feridos e mortes no Espírito Santo, 29%. Portanto, esse é um tipo de melhoria que, em termos de segurança, contribui muito pouco, ou, se podemos falar, até contribui negativamente, por passar uma falsa sensação de segurança, uma predisposição a fazer ultrapassagens, e muitas vezes isto se encerra com um acidente grave. Deixa eu entender, professor, a diferença é que uma de fato é duplicada, a outra é um trecho de faixa continuada? Como é que é isso? Não, é um trecho que você, normalmente, o que se faz é transformar o acostamento numa segunda pista, numa segunda faixa de tráfego. E aí eu fico tendo uma rodovia que ela tem duas faixas por sentido, mas eu não tenho um separador central físico, seja uma barreira de concreto, seja mesmo um canteiro, que é o típico da rodovia duplicada. Então é uma rodovia mais ou menos duplicada. Entendi. Tá? E esta é um tipo de solução que tem dado... Dá uma falsa segurança para quem está no trânsito, né? É uma sensação de maior segurança, mas que, na verdade, se traduz, no fim, numa possibilidade de um acidente com vítimas graves ou fatais. Entendido. Essa é uma particularidade do Espírito Santo, os acidentes cada vez mais graves, não? Não.
esse tipo de melhoria numa rodovia, Uhum, ela tem, ela ocorre em vários estados. É uma situação aqui, eu estou falando de Minas, o trecho um, da BR-40, por exemplo, ali na altura de Congonhas, uhum, tem esse tipo de solução, tá? E esse entendi. tipo de solução não é uma boa, em termos de segurança. Outro aspecto que a pesquisa mostrou Ah, aí no Espírito Santo foram a espécie de um ranking de ocorrências de acidente e de um ranking de severidade desses acidentes por rodovia, entendido. tá? 71% das ocorrências de acidentes acontecem na BR-101, que é esta rodovia que atravessa o Espírito Santo de sul a norte, Isso. mais ou menos marginal ao litoral. Aí estão 71% das ocorrências. Seguido de A 262, né? seguida da BR-262, que liga Minas ao Espírito Santo, onde nós temos 19,5% das ocorrências. Entendido. Depois, já numa posição terceiro e quarto lugar, mas com um número menor de ocorrências, vem a BR-259, que acumula 7% dos acidentes, Uhum, e a BR-393, com 2% dos acidentes. Mas o que chama a atenção é que estas duas últimas rodovias, a 259 e a 393, apesar de acumularem um volume de acidentes relativamente pequeno, esses acidentes quase sempre têm consequências mais trágicas, porque na BR-259, acumulando 7% dos acidentes, ela contribui com praticamente 9% meu na Deus. taxa de severidade. E a BR-393, com 2% das ocorrências, contribui com 7% da taxa de severidade. Ou Uhum, seja, nestas duas rodovias, que certamente têm características de geometria viária, de desenho, características mais simples, mais precárias, elas, apesar de não ter grande ocorrência de acidente, até porque certamente o volume de tráfego que as utiliza não seja tão grande assim, mas quando acontece um acidente, ele tende a ter uma gravidade maior, ou seja, gerar feridos graves ou mesmo mortos. entendido. Ô, professor, eu te agradeço aí pela gentileza e análise conosco, viu? Números Lá estamos à importantíssimos. disposição. Fundação Dom Cabral é que agradece a CBN Capixaba. Bom trabalho para o senhor, viu? Boas festas. Obrigado, obrigado.